Você já se sentiu com menos energia do que gostaria ultimamente? Talvez notou que aquela força que tinha antes para subir escadas ou carregar as compras não é mais a mesma. Ou talvez percebeu que seus músculos parecem menos firmes, mesmo sem grandes mudanças na sua rotina. Não se preocupe. Você não está sozinho nessa. Muitas pessoas, depois dos 60 anos, começam a sentir esses sinais. E a verdade é que, para muitos, essa perda de vitalidade não é apenas uma parte inevitável do envelhecimento. Pelo contrário, é um grito silencioso do seu corpo, pedindo por algo fundamental que talvez esteja faltando. Algo tão simples que passa despercebido na maioria das nossas refeições diárias. Nós crescemos ouvindo que ovos são a melhor fonte de proteína, e eles são ótimos, sem dúvida. Mas e se eu te dissesse que existe um alimento surpreendente, que muitos de nós temos na nossa despensa, ou que é facilmente encontrado no supermercado, que contém ainda mais proteína do que os ovos? Um alimento capaz de dar um verdadeiro impulso na sua energia, fortalecer seus músculos e até mesmo ajudar a manter sua mente mais ativa e seu sono mais tranquilo. É uma revelação que pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua alimentação e a sua saúde depois dos 60. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo no porquê a proteína é tão crucial para você nessa fase da vida. Vamos desvendar qual é esse alimento secreto que pode ser um verdadeiro tesouro nutricional. E ainda vamos descobrir como incorporá-lo facilmente no seu dia a dia. Além disso, vou compartilhar outras dicas simples e eficazes que, combinadas com essa descoberta, vão ajudar a construir músculos, dormir melhor, prevenir a perda de memória, melhorar a digestão e sentir-se com uma vitalidade renovada. Prepare-se para uma surpresa. Assista até o final, pois tenho algo que vai realmente te surpreender e transformar sua perspectiva sobre a alimentação saudável na melhor idade. Agora que tocamos no ponto crucial da vitalidade e da importância de nutrir o corpo da forma certa, vamos direto ao que realmente faz a diferença, começando pelo pilar fundamental para quem quer ter mais força, mais energia e até um sono mais reparador depois dos 60. A proteína. É verdade. Ouvimos falar muito sobre carboidratos, sobre gorduras, mas a proteína muitas vezes não recebe a atenção devida, especialmente quando se trata da saúde do idoso. Isso é um erro muito comum que pode custar caro à sua saúde e bem-estar. Pense nos seus músculos como a estrutura que sustenta todo o seu corpo. Com o passar dos anos, naturalmente, perdemos massa muscular, um processo chamado sarcopenia. Isso não significa apenas que você fica mais fraco, mas também afeta seu equilíbrio, sua capacidade de realizar tarefas diárias simples e até mesmo sua resistência a doenças. A proteína é o tijolo fundamental para construir e reparar esses músculos. E sem ela em quantidade suficiente, essa perda se acelera. Mas não é só de músculos que vive a proteína. Ela é essencial para a produção de enzimas e hormônios, para um sistema imunológico forte, algo crucial à medida que envelhecemos, e para manter a saciedade, ajudando a controlar o peso e a evitar aqueles beliscos desnecessários que podem atrapalhar a digestão e a qualidade do sono. E aqui vem a parte mais surpreendente. Qual é esse alimento que, além de ser delicioso e versátil, pode oferecer mais proteína do que a mesma porção de ovos? Prepare-se para conhecer o nosso herói subestimado, o grão de bico. Sim, aquele mesmo grão de bico que você talvez só use na salada ou no cozido de vez em quando. Uma xícara de grão de bico cozido tem cerca de 14 gramas de proteína, enquanto 2 ovos grandes têm aproximadamente 12 gramas. É uma diferença significativa, não é? E não é só a proteína. O grão de bico é uma potência nutricional, repleto de fibras, que são vitais para a saúde intestinal e para manter o açúcar no sangue estável, além de ferro, magnésio, potássio e vitaminas do complexo B. Muitas pessoas me perguntam, mas como eu incorporo mais grão de bico na minha dieta sem enjoar? A resposta é simples.
com criatividade explorando as delícias da culinária portuguesa. Em Portugal, o grão-de-bico é um ingrediente muito apreciado. Que tal começar a adicionar umas colheradas de grão-de-bico cozido nas suas sopas? Como a tradicional sopa de legumes. Ele dá uma textura cremosa e um sabor delicioso, além de turbinar o valor nutricional. Ou, para o almoço, uma salada colorida com alface, tomate, pepino e uma boa porção de grão-de-bico. Se quiser algo mais substancioso, pode misturá-lo com atum ou bacalhau desfiado. Um fio de azeite e salsa picada. Fica uma refeição completa e super nutritiva. E para os lanches, que tal um patê de grão-de-bico caseiro? É super fácil de fazer. Basta bater o grão-de-bico cozido com um pouco de tahine e pasta de sésamo, sumo de limão, alho e azeite. Perfeito para barrar em tostas ou comer com palitos de cenoura e pepino. Isso sem falar nos guisados e ensopados, onde o grão-de-bico absorve todos os sabores e se torna um deleite. Ele é tão versátil que pode até ser usado em sobremesas, mas isso já é outra conversa. A questão é que o grão-de-bico é acessível, fácil de preparar. Você pode cozer uma quantidade maior e congelar em porções. O mais importante, é incrivelmente benéfico para a sua saúde óssea, para a digestão, para o controle do colesterol e, claro, para manter seus músculos fortes e sua energia em alta. Não subestime o poder desse humilde grão. Comece a experimentá-lo em diferentes pratos e sinta a diferença que ele pode fazer na sua disposição diária. É um passo simples, mas com um impacto gigantesco na sua qualidade de vida. E falando em qualidade de vida, não é só a proteína que importa. Há outros hábitos e alimentos que se complementam e amplificam esses benefícios, transformando sua saúde de dentro para fora. Vamos descobrir o que mais você pode fazer para se sentir no seu melhor. Todos os dias. Já vimos como o grão-de-bico pode ser um super-herói da proteína para a sua saúde, especialmente depois dos 60. Mas para uma vitalidade plena, precisamos olhar para o quadro completo. A nutrição é um quebra-cabeça com muitas peças, e cada uma delas contribui para a sua energia, sua digestão, seu sono e até mesmo para a sua memória. Uma das peças mais negligenciadas, mas absolutamente crucial, é a hidratação. Parece tão óbvio, não é? Beber água, mas a verdade é que, à medida que envelhecemos, a nossa sensação de sede diminui. O corpo não nos avisa tão claramente que precisamos de água. E muitas vezes confundimos sede com fome. Ou simplesmente esquecemos de beber ao longo do dia. A desidratação, mesmo que leve, pode causar uma série de problemas. Fadiga, dores de cabeça, tonturas, prisão de ventre e até mesmo confusão mental. E quando pensamos em memória, em clareza mental, a água desempenha um papel fundamental. O nosso cérebro é composto em grande parte por água, e a falta dela pode impactar diretamente a sua função. Então, como garantir que você está bebendo água suficiente? A recomendação geral é de cerca de 8 copos por dia. Mas isso pode variar. Um bom truque é ter sempre uma garrafa de água por perto. Seja na mesa da cozinha, ao lado da poltrona onde você gosta de ler, ou na sua mala quando sai de casa. Crie o hábito de beber um copo de água ao acordar, antes de cada refeição e antes de dormir. Se o sabor da água pura não te agrada, adicione rodelas de limão, laranja, pepino ou algumas folhas de hortelã para um toque refrescante. Chás de ervas sem açúcar também são uma ótima opção para contribuir com a hidratação. Lembre-se que refrigerantes e sumos industrializados não contam como hidratação saudável e, em excesso, podem até prejudicar. A água é pura vida. E cada gole é um passo para mais energia e clareza mental. Agora, vamos falar de algo que está no centro da sua saúde e bem-estar. O seu intestino, muitas vezes chamado de segundo cérebro. Um intestino saudável é a chave para uma digestão eficiente, um sistema imunológico robusto e até mesmo um bom humor. E o que o intestino ama? Fibras e probióticos. Já falamos do grão-de-bico, que é uma excelente fonte de fibra.
Mas há muitos outros alimentos que podem ser seus aliados. Pense nas leguminosas em geral, feijão, lentilha, que são um pilar da nossa culinária portuguesa e carregadas de fibras solúveis e insolúveis, ajudando no trânsito intestinal e na absorção de nutrientes. Adicione mais vegetais folhosos escuros como a couve, os brócolos, e também frutas como maçãs, peras e bagas, frutos vermelhos na sua dieta. Eles não só fornecem fibras, mas também vitaminas e antioxidantes essenciais para proteger suas células. E os probióticos são as bactérias boas que vivem no seu intestino e que são cruciais para o equilíbrio da sua flora intestinal. O iogurte natural, sem açúcar, é uma excelente fonte de probióticos. Se você tolera bem laticínios, procure iogurtes com culturas vivas. Outras opções incluem o kefir, uma bebida fermentada similar ao iogurte, e alimentos fermentados como o chucrute ou o kimchi. Embora estes possam ser menos comuns na mesa portuguesa, um intestino feliz significa menos inchaço, menos gases, digestão mais regular e até mesmo uma melhor absorção de todos aqueles nutrientes do grão de bico e de outros alimentos que você está comendo. Quando o intestino funciona bem, você se sente mais leve, mais energético e mais disposto para tudo. Por fim, e não menos importante, vamos falar sobre a importância de ter refeições equilibradas e, acima de tudo, a forma como você come. Não basta escolher os alimentos certos. A maneira como você se relaciona com a comida é fundamental. Refeições equilibradas significam ter uma boa proporção de proteínas. Agora você já sabe a importância. Carboidratos complexos como batata doce, arroz integral, aveia, pão integral para energia sustentada, gorduras saudáveis, azeite de oliva, abacate, nozes, sementes que são importantes para a saúde cerebral e hormonal. E, claro, muitas fibras de vegetais e frutas. E ao invés de comer apressado ou em frente à televisão, tente praticar a alimentação consciente. Sente-se à mesa, mastigue devagar, aprecie os sabores e a textura dos alimentos. Preste atenção aos sinais de saciedade do seu corpo. Comer devagar não só ajuda na digestão, mas também permite que o cérebro registre que você está satisfeito, evitando o excesso e o desconforto pós-refeição. É um ato de carinho consigo mesmo que pode transformar não só sua digestão, mas sua relação com a comida e seu bem-estar geral. Com a hidratação em dia, um intestino bem cuidado com fibras e probióticos, e refeições conscientes e equilibradas, você está construindo uma base sólida para uma vida com mais energia, mais saúde e mais alegria. Mas a jornada não termina aqui. Agora, vamos juntar todas essas peças e entender como elas se entrelaçam para você viver a sua melhor versão depois dos 60. E ainda reforçar aquela surpresa que mencionei no início. Chegamos ao ponto de reunir todas essas informações valiosas. Exploramos juntos como a proteína é o alicerce para a sua força e vitalidade, especialmente depois dos 60 anos, e desvendamos o grão de bico como um campeão surpreendente, que oferece mais proteína do que os ovos, além de ser um tesouro de fibras e nutrientes que alimentam o seu corpo e o seu intestino. Vimos como a simples, mas vital hidratação pode ser a chave para afastar a fadiga e manter a mente clara. E mergulhamos na importância de cuidar do seu intestino com fibras variadas e probióticos, transformando-o em um centro de saúde e bem-estar que impacta desde a sua digestão até o seu humor. Por fim, falamos sobre o poder de refeições equilibradas e o ato consciente de comer, que não só nutre o corpo, mas também a alma. Cada um desses pilares, a proteína inteligente do grão de bico, a hidratação constante, o cuidado com o intestino e as refeições conscientes, não são apenas dicas isoladas. Eles são partes de uma mesma sinfonia, tocando em conjunto para criar uma melodia de saúde e bem-estar que ressoa em cada fibra do seu ser. O que estamos buscando aqui não é uma dieta restritiva ou uma rotina exaustiva, mas sim uma mudança de perspectiva.
Um convite para você olhar para a sua alimentação e seus hábitos diários com mais carinho e intenção. Pequenas mudanças, como adicionar grão de bico em algumas refeições por semana, beber um copo de água extra a cada hora, ou mastigar um pouco mais devagar, podem parecer insignificantes isoladamente, mas, quando somadas e praticadas com consistência, elas se tornam a base para uma transformação profunda. Imagine-se com mais energia para desfrutar dos seus netos, para praticar aquele hobby que você tanto gosta, ou para simplesmente viver o dia a dia com mais leveza e disposição. Imagine-se dormindo profundamente, acordando revigorado, com a mente aguçada e a digestão funcionando como um relógio. Isso não é um sonho distante, é uma realidade totalmente acessível. E começa no seu prato, no seu copo de água, e na sua consciência sobre o que você coloca para dentro do seu corpo. Lembre-se, o seu corpo é o seu templo, e cada escolha alimentar é um investimento na sua saúde futura. Você tem o poder de nutrir esse templo da melhor forma possível. E agora, para a surpresa que eu prometi lá no início do vídeo, falamos muito sobre a importância da proteína para os músculos e a vitalidade, e como o grão de bico é um campeão nisso. Mas e se eu te dissesse que há um outro aspecto, igualmente vital para a sua saúde depois dos 60, que muitas vezes é negligenciado, e que pode ser diretamente influenciado por essas escolhas alimentares? Estou a falar da sua saúde óssea e da prevenção da osteoporose. Muitas pessoas associam a saúde dos ossos apenas ao cálcio, mas a proteína desempenha um papel crucial na matriz óssea. Ossos fortes não são apenas sobre cálcio. Eles precisam de uma estrutura sólida, e essa estrutura é composta em grande parte por proteína. O grão de bico, além de ser rico em proteína, também fornece minerais como magnésio e fósforo, que são essenciais para a densidade óssea. Ao garantir uma ingestão adequada de proteína através de alimentos como o grão de bico e de outros que mencionamos, você não está apenas fortalecendo seus músculos, mas também construindo e mantendo ossos mais resistentes, diminuindo o risco de fraturas e garantindo sua mobilidade e a independência por muito mais tempo. Essa é a peça final do nosso quebra-cabeça. A proteína não é só para os músculos, é para o esqueleto inteiro, mantendo você de pé, forte e confiante. Então, meu caro amigo ou amiga, a mensagem final é de empoderamento e esperança. A idade não é uma sentença para a perda de vitalidade. Pelo contrário, com o conhecimento certo e as escolhas adequadas, a vida depois dos 60 pode ser a sua melhor fase, cheia de energia, saúde e alegria. Experimente o grão de bico. Cuide da sua hidratação. Mime o seu intestino e saboreie cada refeição com gratidão. Eu adoraria saber o que você achou dessas dicas. Você já usa o grão de bico na sua dieta? Qual é o seu prato favorito com ele? Compartilhe suas experiências e dúvidas nos comentários abaixo. A sua história pode inspirar muitas outras pessoas. Se este vídeo te ajudou de alguma forma, por favor, deixe o seu gosto, aquele like que nos ajuda muito. E se ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos com mais dicas valiosas para viver a sua melhor vida em qualquer idade. Lembre-se, a vida é para ser vivida com plenitude. Em cada fase, em cada momento. Viva a sua melhor vida em todas as idades. Um abraço forte.